Quero saudar a igreja com a paz e o amor do nosso Deus. Que bom que nós estamos aqui, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. E Jesus fala: Marta, Marta, por que andas aflitas? Maria escolheu a parte boa, escolheu ouvir Jesus Cristo enquanto ele estava ali presente com eles. Então, que bom que nós fizemos a boa escolha de Maria, de ouvir a palavra de Deus. Quem sou eu? Quem sou eu para me apresentar ao grande Faraó e tirar os israelitas do Egito? Foi a resposta que Moisés deu a Deus. Quando Deus falou: Moisés, você foi escolhido para libertar este povo, o meu povo, da escravidão do Egito. Quem sou eu para estar diante do grande Faraó? E mais, o que eu vou falar quando eu estiver diante dos meus irmãos israelitas? Quando eu chegar diante deles, e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Quando perguntarem o nome de Deus, o que eu vou dizer a esse povo? Na aula dominical, nós mencionamos que da descida da família de Jacó ao Egito, até o livramento da escravidão do Egito, transcorreram aproximadamente 400 anos. 400 anos seria aproximadamente, vamos colocar, aproximadamente 10 gerações. Considere uma geração aproximadamente 40 anos, 10 gerações. Então, a última geração foi aquela geração que não presenciou os milagres de Jesus, não presenciou as obras que libertaram o povo do jugo egípcio. Talvez aquele povo, depois de tantas gerações, esqueceram um pouco de Deus, esqueceram um pouco do Senhor. Talvez, um longo período entre a descida da família de Jacó e o início da libertação. Muito tempo depois, Êxodo 2:23 vai nos dizer, olha só o que diz lá em Êxodo 2:23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito,
E os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Talvez, como o ser humano tem a tendência, após 10 gerações, esqueceram ou não colocavam tanta importância nos feitos grandiosos que a primeira geração presenciou. Aquela geração que viveu as grandes obras. O que Deus tinha acabado de fazer? Sustentado toda aquela família de Jacó? Trazido José com antecedência ao Egito para preservar a casa de Jacó? Para que através de José os sonhos do faraó fossem interpretados e assim Deus pudesse estar sendo exaltado por todas aquelas ações, aqueles acontecimentos. O ser humano tem a tendência de esquecer das coisas. E aí, versículos 2 a 6 de capítulo 6, diz lá: Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Senhor, com todas as letras em maiúsculo. Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu sou Yahvé. Diante de toda esse diálogo entre Moisés e o Senhor, talvez a gente possa estar olhando o coração de Moisés, um coração de dúvidas, o coração dos israelitas, um coração cheio de dúvidas. Se não quiserem me ouvir, Êxodo 4:1, a argumentação. Se não quiserem me ouvir, e se questionarem, o Senhor apareceu mesmo para você, Moisés? Tanto tempo, 400 anos, escravos, feitos escravos lá no Egito? Será que o Senhor apareceu mesmo para você, Moisés? E aí, primeiro sinal de que o Senhor falou com Moisés e estava o enviando para a libertação do seu povo. Primeiro sinal: a vara ou o cajado se transformando em serpente. Versículos 2 a 4
de Êxodo 4. Só para a gente entender um pouquinho. O Egito, ele tinha muitas figuras que representavam, tinham o seu simbolismo. E a serpente tinha o simbolismo para os egípcios de poder, autoridade. Então, a serpente trazia consigo este simbolismo, esse entendimento para os egípcios. E aí, o que acontece? A vara se transforma em serpente e depois volta novamente a ser vara, ou cajado. Quem que fez isso? Com esse simbolismo para os egípcios? O Senhor, Yahvé. Yahvé, implicitamente nesse primeiro sinal, tem autoridade sobre todas as coisas. Se não acreditarem no primeiro sinal, se os meus irmãos ainda duvidarem, segundo sinal, a mão sã, normal, após as instruções do Senhor, de Yahvé, sai do peito de Moisés, toda esbranquiçada, toda leprosa. E depois, novamente, tocando no peito e voltando a ser uma mão sã. Segundo sinal. Mas se eles não acreditarem, se mesmo assim, diante do primeiro sinal, do segundo sinal, os israelitas estiverem duvidando, terceiro sinal, pegue água, jogue no chão, e a água se transformará em sangue. Versículo 9, Êxodo 4. 3 sinais para que não houvesse dúvida alguma de que Moisés tinha tido um encontro com o Senhor, com o Yahvé, e ele estava incumbido de libertar o seu povo, o povo de Deus, da escravidão. Mas a gente vendo o desenrolar da história, a gente vai ver, Êxodo 4, 19 a 20, diz lá: eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. E aí, a gente conhece a história da primeira, segunda, terceira, quarta, até a 10ª praga, como eu citei na escola dominical. Mas por que tantas pragas? Por que primeira, segunda, terceira, até a 10ª praga? Quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concebi a você, o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Versículo 21. E aí,
Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Êxodo 9, 12. E aí nós temos repetições. Êxodo 7, 3, 9, 12, 10, 20, 10, 27, 11, 10, 14, 8. Todas passagens que falam que o Senhor endureceu o coração do faraó. Mas como assim? Deus endureceu o coração do faraó? Deus endurece o coração das pessoas? Talvez você já tenha feito essa pergunta para si. Deus endurece o coração dos homens? Aí uma corrente dos que não acreditam em Deus podem falar: puxa vida, mas está vendo? Está escrito aqui, ó, Deus endureceu o coração do faraó. Então, esse Deus, então, ele é malvado, né? Por quê? Ele está endurecendo o coração do homem, do faraó, no caso aqui, para acontecer a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até a 10ª praga. Então, Deus está judiando do homem. Deus endurece o coração dos homens? Uma pergunta que, ao ler esse trecho das pragas, você tenha feito para si. Como que Deus endurece o coração do homem? Já parou para pensar sobre isso? Hebreus, capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Hebreus 3, 12. Um coração endurecido, um coração que não faz a vontade de Deus, é um coração incrédulo? É um coração que está longe de Deus? Podemos dizer que sim. Então, como resposta ao questionamento de que Deus endurece o coração do homem, na realidade, o que endurece o coração do homem? É Deus? Ou é a perversidade, a incredulidade que o afasta de Deus? Porque Hebreus está falando isso. A perversidade, a incredulidade afasta o homem de Deus. Então, a gente não pode falar que Deus endurece o coração do ser humano. Porque o coração do ser humano já, no caso, o faraó, já estava endurecido. Veja lá, Hebreus 3,15. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, a voz de quem? A voz do Senhor. Não endureçam o coração, como na rebelião. Hebreus 3,15. E aí você vai ver qual é essa rebelião. E vai remeter lá no Velho Testamento, quando o povo não acreditava em Deus, queria continuar lá no Egito e assim por adiante. Um coração de incredulidade
ele endurece sim o coração. Então, o coração não é endurecido por Deus, mas pelo que já tem dentro do próprio homem. E aí, a gente, lendo também Tiago capítulo 1, 13 e 14, diz lá: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E aí, a causa: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, a mesma argumentação: estou sendo tentado por Deus? Não. Estou com o coração sendo endurecido por Deus? Não. A mesma lógica, o mesmo entendimento de que Deus não tenta ninguém, mas o que tenta o homem é o quê? É o desejo, é a cobiça que está dentro do ser humano, dentro do próprio coração. É isso que tenta e derruba o homem. É o que está dentro do coração, é o que endurece o coração para as coisas de Deus. É a incredulidade. É isso que endurece o coração. Então, Faraó teve o coração endurecido por Deus. Que Deus mau, que Deus que brinca com a sua criação. Não. A dureza do coração já estava ali dentro. Portanto, não deixe o pecado endurecer o seu coração, o meu coração, a ponto de não ouvir mais a voz de Deus. Porque não ouvir mais a voz de Deus nos leva ao pecado. E o pecado, uma vez gerado, ela conduz à morte. Tiago 1,15 vai nos falar também. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, assim como nós não devemos falar que somos tentados por Deus, não devemos falar que Deus endurece o coração do homem, mas é sim o próprio desejo, a própria incredulidade, é o que tem dentro do seu coração, do meu coração, que endurece. Então, meus irmãos, meus amados, que nenhum de nós tenhamos um coração endurecido pela incredulidade, pela satisfação ou de satisfazer os próprios desejos, porque é isso que nos afasta de Deus e nos endurece o coração. Que Deus nos abençoe.